Olá, começando agora mais um Alesp Conecta e hoje nós vamos falar sobre bronquiolite. E para nos explicar tudo sobre esse assunto, eu recebo a Aline Lacerda, que é fisioterapeuta respiratória, especialista em pediatria e neonatologia. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Amanda. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Aline, às vezes, quando as pessoas ouvem o termo bronquiolite, dá até um susto, né? Porque nem todo mundo entende o que é isso. Então, comece explicando para o nosso público o que é de fato a bronquiolite. Claro, Amanda, realmente os pais ficam bem assustados, né? Até porque eles dão um Google antes, né? Ou na hora do diagnóstico, então acaba ficando bem assustado quando fala que a criança está com bronquiolite. Mas a bronquiolite nada mais é do que uma doença, né? Do trato respiratório, a gente diria inferior, que ela é mais comum nos primeiros 2 anos aí de vida. Normalmente ela é gerada por um vírus, né? Então, o gatilho para bronquiolite é um vírus que ele entra em contato aí com o organismo saudável. Ele acaba entrando pela mucosa de nariz, boca, olhos e atinge via aérea inferior, que se chama bronquíolo, a região onde ele se instala, e ali ele gera um processo inflamatório e aí a gente chama de bronquiolite, né? Pode desencadear aí uma série de sintomas dependendo do grau de comprometimento, dependendo da idade da criança. Então, isso é o que nós chamamos de bronquiolite. Inicialmente, o vírus ele permanece ali incubado. Quando a criança entra em contato com o vírus, ele permanece incubado por, em média, 5 dias. E aí, na sequência, começa o quadro sintomático. Você falou, Aline, dessa questão dos pais, né? Que quando recebem esse diagnóstico, ficam desesperados e se vai olhar na internet, aí esse desespero sendo maior. Você citou essa questão das crianças. Existe uma idade em que a bronquiolite é mais comum? É possível que crianças um pouco mais velhas também tenham a doença? Explica um pouquinho melhor para a gente essa parte. Claro, sim. A bronquiolite ela é característica, né? A criança até mais ou menos uns 2 anos de idade, mas como o gatilho é um vírus, então pode sim crianças mais velhas desencadear, né, o quadro viral. Mas o quadro sintomático, à medida que a criança vai ficando mais velha, o quadro sintomático se torna diferente da bronquiolite, né? Então, os sintomas são um pouco mais diferentes na criança mais velha. O adulto pode pegar um vírus que gera bronquiolite, né? E pode passar para a criança o vírus que gera a bronquiolite. A diferença de tudo isso é que o vírus na criança abaixo de 2 anos ele se instala no bronquíolo por conta da sua anatomofisiologia, né, de via aérea de calibre pequenininho, o sistema imunológico em fase de maturidade. Então, o vírus acaba se instalando no bronquíolo e gera o que nós chamamos de bronquiolite, mas pode sim outras crianças de diversas idades vir a infectar pelo vírus característico da bronquiolite, mas as crianças, quanto mais velhas, se manifestam de forma diferente. Daria para a gente dizer que é uma doença comum entre as crianças nessa faixa etária que você citou, até mais ou menos os 2 anos de idade? A gente pode dizer que é algo comum de acontecer, Aline? Sim, Amanda, é muito comum de acontecer, né? Tá aí entre crianças abaixo de 2 anos, é o maior número de internações é por bronquiolite, né? E ela é uma doença que pode se agravar de forma significativa. Então, nós diríamos aí, principalmente dentro do período de sazonalidade, que é uma das doenças mais comuns na infância. E sem contar que quando você pega a bronquiolite, você não tem imunidade, né? Não é vitalícia, então você pode vir a pegar quantas vezes você tiver contato com o vírus. Então, isso acaba sendo um fator bem preocupante para os pais, que a criança pega uma, pode pegar a segunda, a terceira, sempre que tiver contato com o vírus, ela pode desencadear. E falando um pouco dos sintomas, quais são os sinais que podem aí servir de alerta
para os pais ou para quem está cuidando dessa criança? Então, é super importante a criança que, o pai que, né, se depara com o primeiro quadro respiratório da criança, entrar em contato com o médico, né? É importante que o médico acompanhe desde os primeiros sintomas, porque como a criança é muito pequenininha, essa evolução pode ser muito rápida, né? Então, e a criança, assim como ela melhora muito rápido, ela piora muito rápido, e como a bronquiolite é um fator obstrutivo, né, gera uma obstrução ali do bronquíolo, que o bronquíolo nada mais é do que aquele canalzinho que leva o ar para os alvéolos para fazer a troca gasosa. Então, se tem um fator obstrutivo, a criança pode evoluir com alteração do padrão respiratório, ela pode evoluir com sinais de desconforto, começar a usar a musculatura que a gente chama musculatura acessória, aquela que num padrão respiratório normal ela não utilizaria, e aí quando ela está em desconforto, ela começa a utilizar aquela musculatura que é subdiafragmática, intercostal, que são musculaturas que a criança começa a recrutar quando ela está em esforço respiratório, né, e começa a mostrar para a gente sinais de alerta, que é a tiragem de fúrcula, que é o buraquinho, até mesmo o batimento de asa de nariz, tudo por conta desse fator obstrutivo. Então é super importante, desde o primeiro sintoma, a criança entrar em contato com o médico, para que o médico acompanhe, né, a evolução dessa doença, veja em que momento tem que intervir, que tipo de intervenção, né, a criança tem que ter, dependendo do quadro dela, do quadro sintomático que ela vir a manifestar. E os sinais de alerta são todos esses, que é importante os pais estarem atentos a padrão respiratório, ritmo respiratório, se a criança está com a respiração muito acelerada, se o médico percebe que os pais estão com um pouco mais de dificuldade de ter essa percepção, né, de padrão, ritmo respiratório, coloração da criança, de ver se a criança está prostradinha, não está, aí o que ele vai fazer? Aumentar a regularidade, né, de avaliação, então essa criança pode ir mais vezes no consultório, essa criança muitas vezes, quando tem dificuldade de administrar essa condição secretiva, depois que os pais aderiram a todos os cuidados que são necessários nesse momento, e ainda assim a criança não está conseguindo administrar essa condição secretiva, os pais também estão agoniados, então nesse momento a gente entra com a fisioterapia respiratória, que pode trazer grandes benefícios aí, tanto no padrão respiratório, quanto na melhora da qualidade da alimentação, do sono dessa criança. Sobre essa questão dos sintomas, né, de observar como é que está a criança, esse quesito da respiração. O sono pode, de alguma forma, demonstrar para os pais que aquela criança não está respirando bem, de repente, se é uma criança que não dorme muito bem. Isso também pode servir de sinal de alerta, Aline? Então, a criança que tudo é o comparativo é feito com a criança fora do quadro viral, né? Então, se é uma criança que já não dormia mal, que não dormia bem, aliás, então é uma criança que realmente vai refletir um pouco mais no quadro viral. E sem sombra de dúvida, quando a criança está num quadro viral, ela tem uma repercussão muito maior, né, na qualidade do sono, no vigor da mamada. Então, uma criança que fica com a mamada muito mais fracionada, com menos vigor, porque está com o nariz obstruído, o esforço é maior para mamar. Então, a qualidade, sim, tanto do sono quanto da alimentação, tem um reflexo grande aí. Sobre essa questão do nariz obstruído. Isso pode até servir de alerta maior para os pais que têm crianças com problemas respiratórios, como, por exemplo, rinite, que acaba sendo um quadro comum da criança ter esse incômodo no nariz. Como é que a gente pode fazer para identificar? Né? Porque às vezes fica até uma certa confusão por parte dos pais por não entender muito dessa área. Como é que a gente sabe que aquela criança não está, por exemplo, numa crise de rinite e que já pode ser, na verdade, um sinal da bronquiolite?
Na verdade, a evolução, como o quadro da bronquiolite começa em via aérea alta, né? Então, o paciente começa com uma coriza, que a gente chama de rinorreia, e aí depois vem a tosse, ou até mesmo simultaneamente vem a tosse. Então, o médico que faz o diagnóstico da bronquiolite, e o diagnóstico é feito pelo quadro sintomático mesmo, pela evolução, como a criança vai progredir nesse quadro, se esse quadro é só via aérea alta, se ela começou a iniciar um quadro de chiado, como que está o conforto respiratório. Existem alguns exames, né, tanto sanguíneo quanto de secreção, que pode detectar a presença do vírus, mas isso depende de cada pediatra, de cada médico. Muitos médicos também optam por fazer o exame, outros vão pelo quadro sintomático, pela clínica da criança e pela abrangência de sintomas que acabam sendo característico da bronquiolite, que nada mais é do que coriza, chiado, né, tosse, são sintomas bem característicos da bronquiolite. E falando um pouco mais dessa questão do agravamento da doença, explica como é esse ciclo desde o surgimento dos primeiros sintomas e como é que essa doença vai se agravando e quais são os riscos que esse agravamento traz para a criança. Sim, essa doença pode sim agravar na criança, né? Então a criança pode ter uma piora aí do padrão respiratório. Lembrando que assim, Amanda, quanto mais nova a criança, né, também o antecedente está associado, maior é o risco de agravamento, né? Estudos mostram que criança que tem um histórico de prematuridade abaixo de 30 semanas tem um risco aumentado aí de agravamento da doença, mas também crianças que têm antecedentes como cardiopatia, imunossuprimido. Então, a prematuridade, conforme eu disse, então pode ter a doença um pouco mais agravada, né? E esse agravamento está relacionado a padrão respiratório, uma piora do padrão respiratório, começa a diminuir a oxigenação, que a gente acaba detectando através da oximetria, né? Inicialmente, quando essa criança está em casa, e aí tem uma piora dessa oximetria, com uma piora do padrão respiratório. Normalmente a criança apresenta uma frequência respiratória muito alta, dependendo da idade, entre 60 a 70 de frequência respiratória, com esforço moderado a grave, mais de um sinal de desconforto, né, que é retração, tiragem de fúrcula, gemência, batimento de asa de nariz, começa a mudar a coloração também, e aí é uma criança que o médico opta por internar. Até para tranquilizar os pais, Aline, quais são os tratamentos, né, além desse acompanhamento médico, que é muito importante, né, como você trouxe, para monitorar todos os sintomas e até, quem sabe, conseguir intervir antes de um agravamento. Como é que são feitos os tratamentos? Dá para tratar em casa? Sim, é possível, né? Primeiro manter o contato com o seu médico desde o aparecimento do primeiro sintoma, conforme eu disse, né? Que acho que é super importante quando o médico opta por tratar em casa, ele vai sentindo a evolução em conjunto com a família, né? E muitos pediatras optam por tratar em casa, desde que a família tenha capacidade de confiança para identificar esses sinais de alerta que a gente disse, né? E desde que a criança também não apresenta sinais de desidratação, mantenha o ritmo e padrão respiratório sem a presença de muito desconforto. Então, é possível sim tratar, e do ponto de vista da fisioterapia, o tratamento é para aliviar esse desconforto, né? Então, a criança tendo um quadro secretivo importante, e a fisioterapia respiratória, ela vai auxiliar através das manobras de higiene brônquica, que vai contribuir aí com diminuição do melhora do padrão respiratório, conforme eu disse, vai melhorar a qualidade do sono, melhorar a qualidade da alimentação, né? Tem até alguns trabalhos de algumas colegas
feito e que fala sobre isso, quanto a fisioterapia melhora tanto na qualidade do sono como na qualidade da alimentação dessas crianças, porque a gente tira esse fator obstrutivo que a secreção gera, principalmente a criança que é muito pequena, né, que tem uma respiração, algumas crianças abaixo de 6 meses, aí a gente diz que tem uma respiração tipicamente nasal, e aí quando tem um fator obstrutivo, isso piora muito, né? A secreção piora muito o padrão, o ritmo respiratório, e às vezes a criança por si só, ela não consegue dar conta de eliminar essa secreção, né, da via aérea, e entra com a fisioterapia para ajudar nesse fator obstrutivo e que acaba refletindo na melhora do sono, da alimentação consequentemente, aí melhorando também o padrão respiratório. Essa é uma doença que a gente pode dizer, Aline, que tem um ciclo, é uma doença que tem um período de duração. Como é que funciona, né? Você trouxe até essa questão da fisioterapia. Queria saber como é esse trabalho, em que momento ele começa a ser feito e quais são os benefícios que ele traz para as crianças que estão se tratando em casa e também até para as crianças que eventualmente precisam de um acompanhamento médico mais intensivo e acabam sendo internadas. Sim, então a criança que começa com esse quadro de bronquiolite, o pior dia é entre o terceiro a quinto dia, que a gente diz que é o pico. O que é um pico de um quadro viral? Um pico de um quadro viral é onde ele está intenso, né? Então, os sinais também podem estar intensos, como aumento da secreção, padrão respiratório pode piorar um pouquinho em reflexo, né, o aumento da produção de secreção. Então, o pior dia onde a criança mais, a gente diria, a transmissão é muito maior também, é entre terceiro a quinto dia. A fisioterapia respiratória, ela entra dependendo de como a criança está administrando esse quadro secretivo e depende também de cada pediatra, de cada família. Por que isso? Porque tem pediatra que prefere já em fisioterapia respiratória, já no quadro inicial, para que a fisioterapia acompanhe junto com a família a monitorização de toda né, a avaliação pneumofuncional, evolução, já retire essa secreção, já auxilie na retirada dessa secreção para não ter o acúmulo, não levar a criança a desconforto. Aí tem pediatra que já sente um pouco mais a família, como ela vai administrar todos esses cuidados. E aí entra com a fisioterapia no pico, né, que é o pior dia, para que seja possível, na maioria das vezes, manter a criança em casa e não precisa expor ela à hospitalização. E aí tem família também que já prefere, já fica muito mais tranquila com a monitorização da fisioterapia, né, já auxiliando nesse quadro secretivo de forma um pouco mais efetiva, porque muitas mães relatam que nem sempre consegue manter a higiene da forma, né, com que a gente faz, enfim, e ter essa percepção de padrão respiratório, né, mais preciso que a gente faz durante o atendimento e vai conjuntamente, né, relatando tudo isso para o médico, passando. Então, queira ou não, a fisioterapia em casa acaba sendo os ouvidos de toda a equipe que está conduzindo ali o caso da criança. E claro que além da fisioterapia é super importante, o acompanhamento de pertinho, então tem médico que também solicita, né, o acompanhamento aí no consultório, para que a gente fique atento na evolução dessa criança, mas quando a criança tem essa piora desse quadro, que normalmente acontece no pico, entre terceiro a quinto dia, onde ela tem essa piora de todo esse quadro sintomático, às vezes ela precisa da internação. E dentro do ambiente hospitalar, a fisioterapia vai intervir também, né, não só com suporte, ajudando no suporte de oxigênio, instalando, né, vendo qual que é o melhor dispositivo para oferecer para essa criança dentro do padrão respiratório dela, como também a criança que interna com bronquiolite, ela tem 3, 4, às vezes até 5 fisioterapias ao dia para auxiliar nesse aumento de produção de secreção que é bem expressivo entre terceiro a quinto dia.
Aline, nós falamos dessa questão do padrão respiratório. Só que às vezes, né, para alguns pais que têm um pouco menos de conhecimento, pode até ser difícil entender que o padrão respiratório daquela criança está alterado, está diferente. Então, eu queria saber quais são as dicas para que os pais possam observar isso. Existe algum tipo de atividade que a criança faz no dia a dia que pode de repente entregar que ela está com aquela dificuldade de respirar? Como é que os pais podem fazer para ter esse olhar atento, mesmo pensando aí que nem todos os pais têm essa facilidade ou são da área médica? Como é que a gente pode fazer isso em casa? Normalmente a gente orienta, não só a criança pode sim, né, trazendo essa questão para a realidade do dia a dia, para as atividades, é uma criança que de fato vai se sentir mais cansada no dia a dia. Então é aquela criança que brinca um pouquinho, deita, brinca um pouquinho, pede colo, e muitas delas às vezes nem quer brincar, quer ficar mais no colo, mais, né, caidinha, com menos energia para brincar, ou brinca, tem um esforço muito maior quando vai exercer as atividades, então isso pode acontecer. Só que o que a gente orienta os pais para que eles entendam o que é padrão respiratório, o que é sinal de alerta, né? Então a criança, ela tem uma respiração que a gente chama característica abdominal. Então quando a gente vê a criança respirando sem blusa, né? A gente vê que ela tem uma barriguinha que entra e sai. No nosso padrão respiratório, nós temos um tórax que inspira e expira, inspira e expira. Essa característica torácica nossa de respiração é diferente nas crianças. Então as crianças têm a respiração mais abdominal. Então a gente vê a barriguinha entrando e saindo de forma acelerada. Quando essa barriguinha entra e sai de forma muito rápida, é o que a gente chama de taquipneia. O que é taquipneia? Uma respiração mais acelerada do que o padrão habitual. Né? E quando os pais têm dificuldade de identificar se a taquipneia está ou não acelerada, normalmente eles mandam um vídeo para o pediatra, normalmente o pediatra pede para contar, né, quanto que está a respiração, quando a criança está um pouco mais calma. E aí o que acontece, Amanda? Quando essa criança está com a respiração muito acelerada, ela começa a fazer o quê? A puxar musculaturas, quando ela vai inspirar, ela puxa a musculatura que ela não usava normalmente, que é onde a gente chama de tiragens, que são sinais de alerta. Então, a linha entre o tórax e a barriguinha, ela começa a ficar bem evidente, a barriguinha fica acelerada e a linha entre o tórax e a barriguinha, que nós chamamos de tiragem subdiafragmática, ou seja, ela está utilizando mais da musculatura do diafragma do que ela utilizaria normalmente. Então essa linha fica muito evidente e é uma linha que a gente sempre orienta os pais. E aí outro sinal de alerta que também não precisa ser da área da saúde, que os pais normalmente conseguem identificar, é o buraquinho da fúrcula, porque quando a criança tá com essa respiração mais acelerada, tá cansada, esse buraquinho da fúrcula ele afunda de forma que visivelmente os pais conseguem identificar que realmente tá com a fúrcula mais evidente. E tirando o batimento de asa de nariz, né, que a asa do nariz ela fica abre e fecha, porque como é uma doença obstrutiva, a criança faz um esforço grande para puxar o ar, por isso ela tem o batimento de asa de nariz. Então esses são sinais que a gente pede para que os pais fiquem atentos e na dúvida de saber identificar ou não, manda um vídeo para o pediatra, conversa sobre essa possibilidade, faz uma videoconsulta ou passa no consultório. Normalmente, às vezes, quando a criança começa, o pai fala, não, tô achando ela cansadinha, tô achando desconfortável, o pediatra já fala, vamos fazer uma avaliação com a fisioterapia para avaliar esse padrão respiratório. Normalmente a gente já entra com a fisioterapia e já faz essa avaliação pneumofuncional, né, como que tá padrão, ritmo respiratório, compatível, se tá compatível com a ausculta, como que tá a ausculta, via aérea alta, como que tá, narizinho, tá muito obstruído, não tá, cor da secreção, as
aspecto, a criança tá lidando, não tá, como que tá a tosse, aspecto, frequência, tá refletindo na mamada, não tá, na qualidade do sono, o que que a gente pode fazer para ajudar na qualidade do sono, quais são os cuidados básicos que os pais têm que ter, tirando a fisioterapia, né, para que mantenha essa via aérea, esse pulmãozinho, o mais limpo possível. Então, tudo isso são auxílios, né, que a gente dá para esse tipo de pai que tem a criança com diagnóstico médico de bronquiolite. Aline, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria que você desse algumas dicas rápidas de como os pais podem evitar a bronquiolite, já que nós falamos sobre essa questão de que é uma doença que a criança pode ter mais de uma vez. Gostaria que você deixasse aqui algumas dicas rápidas, até para tranquilizar os pais, do que pode ser feito de forma simples para evitar. Eu acho que o primeiro passo, quando você descobre, né, que a criança ela recebe o diagnóstico de bronquiolite, é se preocupar com posicionamento, né? Então, posicionamento a gente sempre orienta a criança a dormir um pouquinho mais elevado, desde que, né, o tipo de postura que você adota não altera a questão postural da criança. Então, existem aí vários dispositivos que você pode pôr embaixo do colchão que ajuda nessa questão postural para dar um conforto mais para a criança. E também higiene nasal. Então, como tem uma secreção nasal, então fazer higiene nasal, escolha um dispositivo que vai desobstruir de forma satisfatória, né, e que vai te ajudar também para que a criança, para que você consiga aplicar várias vezes ao dia. E se necessário, a gente tem vários aspiradores manuais que a gente gosta bastante, indica para os pais. Então, se fez todo esse passo, posicionamento, higiene nasal e puxou para não deixar acumular secreção nasal, isso já vai dar um baita conforto para a criança. E para evitar a bronquiolite, os cuidados principais são higiene das mãos, evitar contato com criança que esteja com quadro, né, respiratório e até mesmo adulto, né, porque muitas das crianças que acabam desenvolvendo a bronquiolite, às vezes recebeu a visita de um adulto que achava que estava com uma rinite ou uma sinusite e na verdade era um vírus sincicial que acabou, né, passando para a criança. Então evitar contato com adulto e principalmente aquelas crianças que já têm uma atividade escolar, se o filho tem um sintoma respiratório, não envie para a escola, porque isso vai evitar de passar bronquiolite para outras crianças. Então essas são formas, né, comprovadas e eficazes de evitar a bronquiolite. Aline, muito obrigada pela participação na Lesp Conecta e por trazer tantas informações. Eu tenho certeza que ajudou muito os pais a saber o que fazer e também a cuidar melhor das crianças. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Amanda. Muito obrigada mesmo e foi um prazer. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.